Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A nossa convidada de hoje, ela é odontopediatra, o nome dela é Marília Piancó, isso mesmo. Boa noite, Marília, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer pelo convite, é um prazer para mim estar aqui hoje e compartilhar um pouquinho com vocês da minha profissão, da minha história. O prazer é todo meu, Marília, por você ter aceito o nosso convite. E interessante, né? Esse sobrenome, Piancó. Por que Piancó? De onde surgiu Piancó? É uma pergunta bem frequente, assim, né? Como é um sobrenome bem diferente, né? Principalmente aqui nessa região de Caruaru. Muita gente pergunta a origem do meu sobrenome, né? Marília Piancó nada mais é. O Piancó é de uma cidadezinha da Paraíba, né? É uma história familiar. O meu bisavô era dessa cidade e aí ele veio para Pernambuco. Quando chegou em Pernambuco, ficou conhecido como Serafim de Piancó e virou sobrenome. E até hoje, os filhos, netos, bisnetos, todos têm esse sobrenome, né? Herdaram o Piancó. Isso. E eu lembro que na época da faculdade eu sempre me questionava o nome que eu iria colocar, o famoso nome artístico, né? O nome profissional. E aí eu digo, não vou colocar Piancó, é um nome muito diferente. Meu nome é bem extenso, né? Eu tenho vários sobrenomes, então assim, eu sempre pensei em outro. Mas aí uma amiga minha, uma colega de faculdade, comentou comigo, não, coloca Piancó, porque é um nome muito diferente, é um nome que vai marcar, e deu certo, graças a Deus. Realmente, assim, Quem escuta a primeira atenção, vez, não esquece. Verdade. Marília, a gente sabe que vamos trabalhar o tema, a importância, né, da criança de ir ao consultório enquanto criança. Isso. Então, assim, para você esclarecer melhor para o pessoal de casa, o que é essa importância? Qual a faixa etária, né? Qual realmente a idade, tem idade correta? Como é que funciona para que a criança já tenha esse convívio, né? Eu digo de consultório dentário, Sim. por quê? Porque eu vi uma diferença no meu filho, quando você me instruiu em relação a tudo aquilo ali, eu ainda acho que eu estava grávida ainda, se eu não me engano. Exatamente. E foi muito importante, porque hoje ele tem 5 anos e ele vai tranquilo. Eu nem preciso levar mais ele. Quando eu digo vai para dentista, ele vai tranquilo. Chega lá, você consegue fazer o procedimento, mas porque ele também teve esse contato, né? Exato. Bem lá, quando era bebezinho ainda. Eu digo que era bebezinho, porque eu acho que quando ele foi, ele tinha uns 6 meses por aí, se eu não me engano. Isso. Então, assim, eu queria que você passasse, né? Como é que realmente funciona e também a importância Isso. disso. Vejam só, pessoal, em relação à importância de levar, né, a criança ao dentista desde pequenininha, é porque o odontopediatra, ele é um profissional que não vai olhar apenas o dente, né, da criança. Muita gente correlaciona a questão do dente, né, o dentista com o dente. Mas o odontopediatra, ele é um profissional que envolve muitas outras áreas, né, a área de psicologia, a área de prevenção, que ela é muito importante. E aí sim, você falou da gestação, que a gente já começou a te acompanhar. A gestação, ela se torna muito importante que faça esse pré-natal odontológico, justamente para que a gente possa oferecer a saúde bucal para a mãe e que não afete o desenvolvimento da criança, né? Veja, até isso é importante, né? Porque acho que as Importantíssimo. pessoas em casa, muitos não... Isso. Existem problemas bucais hoje nas mães, né, nas gestantes, que podem afetar diretamente a gestação, pode afetar a criança, né? Então, mães que possuem periodontite, gengivite, que são inflamações na gengiva, que possuem uma doença cárie, que aí possa chegar a ter uma dor de dente, né? Tudo isso pode afetar a formação do bebê, né? Pode causar parto prematuro, pode causar uma criança com nascimento de baixo peso, pode causar o nascimento de uma criança com a dentição já com problemas, né? Então, vários problemas envolvem quando a mãe ela apresenta algum problema na dentição. Tem muita gestante que tem medo de ir ao consultório odontológico, fala essa questão da anestesia, que tem medo e tal, que pode afetar o bebê, mas muito mais afeta quando ela possui algum problema na boca. Então, por exemplo, a adrenalina hoje, que é um hormônio que a gente libera quando a gente está sentindo dor, é muito maior quando a gente sente dor do que a adrenalina que possui na anestesia, né? Então, assim, nem se compara. Então, deve sim, alguma gestante está com algum problema, tem que procurar atendimento.
O odontopediatra, ele é um profissional especializado para essa área também, então a gente não é especializado só para criança, a gente também é especializado para gestantes, né? E aí, ou então até como pré-natal mesmo, né? Já para fazer a prevenção. E além disso, além da gente tratar, a gente também já passa todas as orientações para as mães de como tratar a boquinha da criança ali nos primeiros dias, né? Nos primeiros meses, digamos assim, antes dos dentinhos aparecerem, né? Eu lembro, né, que na consulta eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque Sim, as pessoas de casa também elas podem, né, ser como exemplo, né, exemplo para elas. Eu me lembro que na última consulta, né, que eu fui, quando eu ainda estava gestante, estava sim, grávida, você realmente, na última você orientou, traga ele, acho que foi com entre 5 e 6 meses, é porque faz um tempinho, já não lembro muito não, mas eu me lembro que você orientou tudinho, e eu fiz realmente o passo a passo, né, tanto na sim, gestação, quando ele nasceu, isso. pós-gestação, e graças a Deus tá dando certo. Embora a gente tenha uma surpresa com ele, né, porque ele já, com 4 anos, já tem 2 dentes de osso. Isso. A gente orienta, né, nessa fase de 5 meses para 6 meses, que é justamente quando começa a aparecer os dentinhos de leite, né, na cavidade da criança. Então, muitas mães às vezes ficam um pouquinho desesperadas, não sabem o que fazer, às vezes abrem mão ali de uso de alguma pomada anestésica, que eu já adianto que não é indicado, né? Então, assim, é importante pegar essas orientações com um profissional especializado, porque, assim, cada dentista na sua área, né? Então, assim, eu sou muito realista naquilo que não me cabe. Então, quando eu não entendo o assunto, eu costumo encaminhar para um especialista, né? Existem várias especialidades na odontologia. E a odontopediatria é a especialidade que realmente vai entender sobre crianças. Então, muitos profissionais que são dentistas, não são especialistas, às vezes acabam passando alguma informação incorreta. Então, o ideal realmente é procurar o odontopediatra, porque aí nós vamos passar todas as informações corretas. Então, nessa fase de 5 para 6 meses, é justamente quando está surgindo o aparecimento dos dentinhos de leite, e aí nós vamos orientar como as mães devem prosseguir, né, em casa, quando a criança estiver apresentando irritabilidade, tiver algum inchaço, for uma criança que fique mais irritada nesse período. E aí a gente começa a fazer esse acompanhamento ali já no primeiro ano de vida, e aí cada fase que vai se passando, a gente vai acompanhando de acordo com o desenvolvimento da criança. Então vamos chegar nessas fases, né, que é importante, essas Isso. observações, é o que você puder nos passar, acho que é de suma importância para as pessoas que estão em casa. No caso, há uma dúvida que acho que muitas mães têm, porque varia de criança para criança o tempo de que nasce o dente, Sim, né? sim. Então, assim, realmente começa entre 5, 6 meses ali aquele dentinho. Rafa nasceu muito rápido, então, né, Sim, assim, com 6 meses ele já tinha 4 dentes, 2 em cima e 2 embaixo, e daí foi, acho que menos de 1 ano ele estava com quase todos, né? sim. 1 ano e pouquinho ele já estava com quase todos os dentes. Então, assim, como é que é essa variação? Né, assim, porque veja, tem criança que com 6 meses já tem 4, Sim, 2, sim. aí com 1 ano, 2 anos já tem quase todos. Como é que é essa linha, né, de crescimento de criança? Tem alguma pode ter alguma doença, alguma coisa, se demorar mais, como é que funciona? Sim. Porque tem criança, tipo, que com 1 ano, quase 2 anos não tem dente. Isso, isso. Aí como é que você pode tirar essa nossa dúvida, né, porque para mim que não Existe. que não entendo, eu sou leiga no assunto, então assim, é importante que a gente entenda, né, porque até às vezes muitas mães ficam preocupadas também, né. Isso, a gente recebe muito lá no consultório, né, é uma das queixas principais das mães de bebês de primeira infância, né, que está ali justamente na primeira infância, que às vezes são crianças que nascem os dentinhos muito cedo ou que demoram Muito muito para tarde. nascer, né. Tem criança realmente que antes dos 6 meses começa a aparecer os dentinhos, como foi o caso de Rafinha, e tem crianças ali que passam de 1 ano e não aparece nenhum dente, né. Existe uma cronologia, que a gente chama ali de erupção, que geralmente vai nessa fase entre os 5 e 6 meses, o aparecimento do primeiro dente, porém existem alterações que a gente considera normais, tá certo? Então até 1 ano não apareceu nenhum dentinho, ainda é considerado normal.
A partir de 1 ano, aí a gente começa uma investigação para ver se tem algum fator que pode estar atrasando. E crianças, às vezes, também que nascem um pouquinho mais cedo, pode também estar correlacionada ao crescimento ósseo da criança, à idade óssea. Então, nós temos crianças que, quando fazem exame de idade óssea, às vezes dá um pouquinho mais avançado, o que também não é anormal, mas justificaria a vinda dos dentinhos antes do tempo. Algo que pode justificar, por exemplo, o atraso, né? São crianças prematuras, então crianças que às vezes têm um desenvolvimento um pouquinho mais tardio, ela também vai ter um desenvolvimento mais tardio na dentição. Às vezes, alguma criança que possui alguma síndrome também. E até a alimentação, né? Então, crianças, por exemplo, que demoram muito a ter contato com alimentos ali para que estimulem a gengiva. Entendi. São crianças muito adaptadas só a mamar no peito, ou então toma só mamadeira, Mamadeira. mingau, então não tem ainda o hábito de mordiscar, né? Por isso que a gente orienta muito. Muita gente diz, não, eu não dou ainda porque não tem dente. Mas é importante também, né, fazer essa parte da, Até para da sair mastigação. sair da fase, Isso, né, de sugar para mastigar. exatamente, faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então, aquelas crianças que não têm muito hábito de mastigar, pode atrasar também um pouquinho o nascimento dos dentes, né? Então, a gente geralmente faz uma avaliação, mas isso é muito individual, porque depende muito de caso a caso. Mas existe também alguma doença que pode estar Sim, tem algumas síndromes que podem, né, afetar. Tem algumas crianças que, por exemplo, não têm a formação de alguns dentes, que a gente chama de agenesia. Então, o não aparecimento do dente ali já justifica, quando é um atraso muito grande, a gente já vê que pode ter ausência realmente do do dente. dente? Aí a gente geralmente solicita exames complementares, como radiografia, e aí vê que realmente não houve a formação daqueles dentes, né? Então, algumas síndromes, geralmente, por isso que a gente gosta sempre de fazer essa investigação, Uhum. para ver se tem, geralmente são síndromes genéticas, né? Que é uma displasia, por exemplo, ectodérmica, então, assim, que é algo relacionado a crianças que não desenvolvem pelos, que não desenvolvem os dentes, né? Tá ligado mais a essa questão. Aí pode realmente afetar a dentição. E aí, às vezes, não surge o aparecimento dos dentes, a gente considera como atraso, investiga e descobre muitas vezes que o dente nem existe, por isso que não Não nasceu, né? nasceu. Por isso que é importante investigar. E levar com antecedência, né? Isso. Assim também a gente, ou alguma coisa muito importante que eu acho, né, Marília, que é sempre eu dizia, que sempre digo a tu, olha, vê se não tem cárie, pelo amor de Deus, porque a criança gosta de doce, Isso, né? exatamente. Embora o meu evite um pouquinho, mas assim, a gente não tem o controle, né? Isso, Porque são isso. crianças, às vezes está na escola com outra criança, não tem como. Então, assim, nasceu o dente, já tem que, como é que faz a parte da higienização, né, Sim, para as sim. mães que estão em casa, nasceu porque tem mãe que tem criança que tem um dente e 2 não quer escovar, como é que funciona? Isso. Escova eu sei, né, porque eu já passei, mas ela vai explicar direitinho, que é a profissional. Então, assim, explica um pouquinho para o pessoal que está em casa, como é que é essa limpeza que faz, né, se já pode usar uma pasta dentária com flúor ou não, como é que funciona essa parte da higienização da Ótima boca. pergunta, Williane. Assim, é uma dúvida muito frequente ainda, né? Apesar, assim, de as pessoas hoje terem muito acesso à informação, mas ainda é uma dúvida muito frequente. E a gente ainda pega muita criança no consultório que está mal orientada, né? Os pais estão mal orientados. Então, assim, a higienização, ela deve se iniciar a partir do nascimento do primeiro dentinho de leite, tá? Ele vai coincidir justamente ali com a fase da introdução alimentar. Então, muito pai, muita mãe diz, mas não come doce ainda, não come açúcar. Mas existe o alimento, o açúcar presente nos alimentos, né? Então, a frutose que está presente ali na fruta, ela também é cariogênica, ela também pode causar cárie. Então, E é até próprios importante. alimentos, né, industrializados, o Exato. arroz, o macarrão, Exatamente. Então, a as raízes, higienização, né. as raízes, ela deve realmente começar a higienização a partir do nascimento do primeiro dentinho. Nasceu o dente, vamos escovar, tá? E aí, muitas mães questionam sobre isso, né? Sobre a dificuldade de fazer a escovação, porque é uma fase muito difícil, que a maioria dos bebês apresentam resistência, não gostam de fazer a escovação.
E aí o que eu oriento para os pais é o seguinte, a gente não está maltratando, a gente está fazendo um bem, é uma fase, o E depois bebê, acostuma. exatamente, o bebê ele passa por uma fase até os 3 anos de vida, mais ou menos, que a gente chama de fase oral. Ou seja, tudo que o paciente, que o bebê vai conhecer é através da boca. Então, por isso que ele pega um objeto, um brinquedo, ele leva até a boca para tentar conhecer aquele objeto, a textura, a cor, tudo ele conhece realmente através da boca. Então, nessa fase, as crianças não gostam realmente que mexa na boca. Então, quando leva para o pediatra, que vai avaliar, vai chorar. Quando leva para a gente também no consultório, nas primeiras consultas. Mas não é nada traumatizante, né? É algo que a gente está fazendo para o bem da criança. Então, o que eu digo para as mamães é que insistam realmente na escovação, porque o bebê está chorando não porque está doendo, não porque você está maltratando, mas porque é do bebê mesmo, é dessa fase oral que ele está passando, e é melhor que ele chore para escovar, pior do que ele venha a chorar com dor de dente, né? O que pode realmente acontecer. Verdade. Então, o ideal é que comece a escovação a partir do nascimento do primeiro dentinho de leite. Doutora, tá só a pontinha do dente. Escova só a pontinha do dente, tá? E lembrando, escova, porque eu não sei se você já viu, Iliane, aquelas dedeiras de silicone que se coloca no dedo, facilita bastante para a mãe fazer, porém não higieniza, porque a escovinha ela é de silicone, então não remove placa do dentinho. E o creme dental também já deve ser introduzido. Tu falando nesse negócio, eu me lembrei de Rafael é um barato. Eu sempre fiz as fases do jeitinho que a senhora me ensinou, né? Já comprei o primeiro dentinho, eu sei que já é aquela escova mesmo. Isso. Acho que até manto falou, não Isso, a lembro, mãe é uma das né? escovas que a gente indica na Pronto. primeira fase. Aí eu sempre escovei. Aí agora, depois, com 5 anos, aí foi na farmácia e descobriu aquela, viu? Eu disse, o que é isso, mãe? Eu disse, é uma escovinha de neném, pra língua, pra limpar a língua. Ah, mãe, eu quero uma dessa também. Aí comprou, eu disse, você quer, vai comprar com seu dinheiro. Porque ele tem o dinheiro dele, ele junta. Aí ele foi e comprou. Quando chegou, aí disse, eu vou escovar com essa. Eu digo, escove. E eu só olhando, sabe? Eu digo, tudo que escovasse quando eu era pequena. Agora tu tá inventando moda, escovando com essa escova que não pode. Aí ele colocou, escovou, aí terminei. Eu digo, não, agora a gente vai escovar de novo. Aí fui, escovei com a escova normal, né? Que ele já utiliza, de acordo com a idade dele. Aí ele disse, eu tive que escovar 2 vezes. Eu digo, porque você não estava curioso para escovar com esse, agora você vai ter que escovar realmente como deve ser. Mas eu acho importante todas essas fases, sabe por quê, Marília? Pelo menos para mim foi um facilitador. Porque assim, eu nunca tive medo de dentista, não. Acho também porque eu sempre fui, né? Assim, minha mãe sempre teve esse cuidado. Eu não tinha muitas condições anteriormente, mas ela sempre, quando ela podia, a gente sempre ia ao dentista. Sim. Então, assim, eu sou acostumada a chamar dentista porque é da minha época, mas você sabe que é odonto, né? Mas, brincadeiras à parte, eu vou chamar dentista porque isso é o costume, viu? Certo. Aí, eu sempre tive esse caminho de ir também ao dentista quando eu podia, né? Então, assim, quando eu fiquei sabendo, porque assim, a minha gestação foi de alto risco, como você sabe, né? Sim. Então, eu tive que passar por vários profissionais, inclusive um foi você. E eu fiz tudo direitinho. Então, qual foi o facilitador que eu tenho hoje? Ele não tem medo de dentista, É né? importantíssimo Ele isso. escova o dente sem, porque tem criança que não gosta, realmente. Até Isso. quando vai crescendo, eles não gostam. Exato. E ele não, ele já sabe que acordou tem que escovar, comeu doce tem que escovar, só não, às vezes não consegue na escola, mas em casa ele escova. Quando vai dormir, sabe que tem que escovar. Então, assim, para mim foi um facilitador, né? Porque a gente sabe que tem muita criança que tem medo de ir ao dentista. Muitas mesmo ainda. Então, fazer o passo a passo, né, a fase de cada fase, então, para mim criou esse facilitador. E também saber que não existe cárie, né? É Que acho que é importante. Os estudos, né, eles já mostram que aquelas crianças que têm convívio ali sempre no dentista, né, que são acompanhadas desde os primeiros meses ali de vida, são crianças realmente que não possuem traumas, né, quando são acompanhadas por odontopediatras, né, que são profissionais especializados para conduzir a consulta mais tranquila, para que a criança se sinta segura, né, porque, querendo ou não, o ambiente, ele remete muito a criança a outras situações, né? Uhum. Então, mesmo a gente estando ali com o jaleco coloridinho, tudo,
mas remete a situações, por exemplo, como vacina, né, que a gente sabe que a criança vai tomar vacina pelo menos aí até os 10 anos de vida, sempre tem alguma dose de vacina para ela tomar. Então, remete muito a situações como vacina. Uma das perguntas que eu mais recebo das crianças é: vai ter vacina? É verdade. Porque remete muito. Então, assim, tem que saber conduzir, né? Tem que passar confiança para a criança, para que ela veja que vai ser diferente, veja que não vai ser realmente a mesma coisa. E isso a gente não consegue tão facilmente assim do dia para a noite. Então, quando a gente faz um acompanhamento, é engraçado quando a gente acompanha a criança ali desde os primeiros meses. Geralmente as primeiras consultas têm aquele chorinho e tal, e aí eu digo à mãe, você vai ver, na próxima vez já vai ser diferente. E sempre vem diferente, a criança sempre vem mais confiante, ela sempre vê o ambiente de forma diferente, tudo muda, né? Então, assim, a gente tem realmente uma evolução da criança quando ela é acompanhada desde pequena. Você vê, o caso de Rafinha foi interessante, ele é acompanhado por mim desde pequeno. Quando ele completou 4 anos, não foi? Aconteceu dos dentinhos permanentes dele aparecerem por trás do dentinho de sem leite. amolecer. Exato. Isso aconteceu por quê? Como veio muito precoce, né, o dentinho permanente, não deu tempo o dentinho de leite dele amolecer. E isso é um caso que a gente pega frequentemente no nosso consultório. Então, eu diria que toda semana eu atendo uma criança que está com o dentinho permanente nascendo e o dentinho de leite não caiu. E nesses casos, sempre tem que haver a extração do dentinho de leite. A gente sempre tem que tirar o dentinho de leite no consultório, porque se for aguardar o dentinho cair em casa, o dente permanente pode ficar no local errado. E aí depois tem que usar aparelho, fazer todo aquele procedimento mais demorado, né? Então, a gente sempre tem que fazer a remoção. Então, quando é uma criança que já conhece o profissional, que já é acompanhado, que sabe que pode confiar, o procedimento corre da melhor forma possível. Quando é aquela criança que está me vendo pela primeira vez, que nunca foi ao dentista, né? Como é que eu faço? Né? Muitas vezes a gente fica de mãos atadas, porque a mãe diz, olha, tem medo de injeção. Para fazer a remoção do dente, eu tenho que anestesiar. Que eu ia dizer, eu fiquei surpresa, porque Rafa não fez, nem deu um ai. Isso. Que eu digo, meu Deus, ele vai chorar tanto. Eu digo, Marília. Aí, mas não, mulher, deixa eu ver, vamos ver. Não chorou, não reclamou, não disse nada. E ainda deixou fazer a limpeza no mesmo dia. Tranquilo demais, muito tranquilo. E assim, por que ele ficou nessa tranquilidade? Porque ele sabia que eu não ia mentir para ele em momento algum. Então, tem muita mãe que chega lá e diz, não diga que vai dar injeção. Eu digo, gente, eu não posso. Criança, a gente não funciona com mentiras. Não funciona. Se a gente mentir para a criança, a gente perde a confiança e jamais aquela criança volta a confiar na gente. Então, a gente pode omitir. Algumas coisas a gente omite. Então, por exemplo, a gente não costuma mostrar a agulha, mas a gente diz para a criança, você vai sentir uma picadinha, né? Vai sentir uma picadinha de formiga, vai arder um pouquinho, mas depois vai adormecer, você não vai sentir mais nada, né? Então, a gente trabalha muito com a técnica de falar, mostrar e fazer. A gente fala para a criança o que é que vai ser feito primeiro, depois a gente pode mostrar também, né? A gente trabalha lá no consultório com alguns aparatos, umas boquinhas, tem um bichinho de pelúcia que também tem uma boca. Então, as crianças gostam de saber o que é que vai ser feito, como é que vai ser feito. Então, a gente demonstra para a criança e depois executa o procedimento. Desse jeito, a gente consegue a confiança da criança e o procedimento ele flui de uma forma melhor, entendeu? Então, assim, voltando ao assunto, quando é aquela criança que já é acompanhada desde o começo, que está com a gente ali desde o início, então a confiança é outra. O procedimento, com certeza, ele flui de uma forma muito mais agradável. Quando é aquela criança que não conhece o profissional, não conhece o dentista, ou muitas vezes tem uma experiência negativa, que acontece muito também, né? Aquelas crianças que já foram para outros profissionais e houve um trauma, né? A criança foi segurada, foi feita à força, teve que fazer, a criança sentiu dor, muitas vezes não foi anestesiada da forma correta. Nesses casos, complica muito o atendimento. Mas aí tá aí mais uma das coisas importantes de ser acompanhado desde pequeno, né? Marília, uma vez eu ouvi
Uma pessoa, não lembro quem foi, mas assim, uma pessoa falou assim, que eu acho que isso aí vem da educação, da crença, né? Disse assim, ah, para que criança escovar, para que tá com o dentista, se o dente vai cair? Aí Isso. assim, quando uma criança, nesse raciocínio, quando uma criança, certo, o dente vai cair, mas ali tem uma cárie. Como é que o outro dente vai nascer? Como é que vai estar a saúde bucal dessa criança? Né? Seria, acho importante você frisar isso para o pessoal que está em casa, porque ainda tem muitas pessoas que pensam dessa maneira, Isso, né? isso. Ah, para que vai para dentista? Para que vai estar escovando dente se o dente vai cair? Exato. Ainda se tem muito essa cultura da questão da dentição de leite, né? A gente chama de dentição decídua, que é a dentição de leite, que é aquela dentição provisória, né? Que vai estar por ali por alguns anos e aqueles dentes vão ser trocados, né? Todos os dentes de leite, eles são trocados, tá? A partir até os 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, está nascendo o dentinho de leite ali na boca. A partir de ali, qualquer dente que aparecer na boca já vai ser um dente permanente, né? Que é por volta dos 6 anos. E aí, vai justamente começar a troca dos dentes, né? Porém, essa troca, ela vai até 12, 13 anos. Eu tenho criança até com 13 anos que tem A dente troca de ainda. leite ainda na boca, Uhum. né? Então, digamos, imagine uma criança de 2, 3 anos que a gente tem, e até menor do que isso, que já tenha desenvolvido uma cárie em um dente lá, né? É um dente de leite, é um dente que vai ser trocado, certo? Se for um dente que vai ser trocado por volta dos 12, 13 anos, aquela criança vai ficar com esse dente até lá. A formação do dente de leite é exatamente igual ao dente permanente. Então, o dente de leite dói. Dente de leite tem polpa, que é o chamado nervinho do dente, né? Então, o dente de leite ele também dói. Então, dependendo do tamanho dessa cárie, a criança vai ter dor. Se não for tratado, vai evoluir para uma infecção. A criança pode ter um edema, que é quando incha o rosto, né? E pode ter complicações sistêmicas, ou seja, aquela bactéria ela vai entrar no sistema da criança, né? A gente sabe que a gente é todo interligado através ali da corrente sanguínea, e aí aquela bactéria ela pode atingir outros órgãos da criança. Então não justifica dizer é dente de leite, vai trocar e deixar para lá, né? Então a gente não pode pensar dessa maneira porque são dentes que vão demorar, né? Digamos, essa criança com 2 anos, digamos que seja um dentinho que ela vai trocar com 6, ainda são 4 anos. Essa criança vai passar 4 anos sofrendo, né? Então, assim, a dentição decídua, a dentição de leite, ela tem tanta importância quanto a Quanto? dentição permanente, né? Então, essa cultura de que é uma dentição provisória, uma dentição que a gente vai trocar, ela tem que ser extinguida, né? A gente tem que parar de pensar dessa maneira. Não existe isso. A dentição de leite, ela deve ser tratada também com cuidado, assim como a dentição permanente, né? Então, a criança está com a cárie, a mãe vai fazer a escovação, observa que tem uma manchinha, que tem um buraquinho no dentinho da criança, tem que procurar o odontopediatra. E eu diria até antes, né? Muitas mães às vezes não observam, acham que está tudo Tudo bem, bem, é. não procura, mas existem cáries ocultas, por exemplo, que estão em regiões que os pais não conseguem ver em casa. A gente só consegue ver através de uma avaliação no consultório, né? Com iluminação boa, secando o ambiente para que a gente consiga ver. A boca da gente hoje, ela tem a saliva que está ali sempre, né, atrapalhando para que a gente faça uma boa avaliação. E no consultório a gente consegue fazer um isolamento, consegue ver tudo direitinho. Então é totalmente diferente do que uma mãe ou um pai dizer, ah, eu escovo em casa e vejo que não tem cárie. Muitas vezes a criança pode estar com alguma cárie e o pai e a mãe não vê. E aí, quando a gente acha no consultório, que chama o pai e a mãe para ver, se Já, espanta, né? Tem o aquele negócio é espanto. prevenir, né? É Isso, realmente, prevenção, prevenção. o segredo é realmente o passo a passo, a Isso. prevenção. Eu queria saber um mito, se é mito ou se é verdade. Muita gente diz assim, ah, meu filho tem o dente fraco porque tomou muito antibiótico. Sim. Eu ouço muito isso também. É mito ou é verdade? É mito, é mito. Assim, o antibiótico, ele não vai estragar o dente da criança, tá? Esse mito, assim, o pessoal relaciona muito a questão da medicação, né?
do antibiótico, por exemplo, amoxicilina, azitromicina. Então, acha que o antibiótico pode ter enfraquecido os dentes da criança. Isso não acontece, tá? Nós temos crianças que usaram antibióticos fortíssimos e não tem nenhum dente com cárie. O que é que eu relato muito para os pais? Por exemplo, crianças nos primeiros anos de vida, digamos ali até os 3 anos de vida, ela está com os dentes de leite erupcionando, né? Estão nascendo, tá? Então, por exemplo, crianças que possuem problemas de saúde no primeiro ano de vida, uma criança prematura, uma criança que precisou passar muito tempo no hospital, uma criança que teve pneumonia, que é muito frequente acontecer os bebês terem pneumonia, bronquiolite. Essas doenças, geralmente, elas costumam baixar a imunidade da criança, tá? E nessa baixa de imunidade pode afetar a formação daqueles dentinhos que ainda não nasceram, tá? Então, às vezes, durante a avaliação, a gente vê uma manchinha no dente, não necessariamente uma cárie, mas uma diferença de cor de esmalte, ou às vezes até uma falha na formação do esmalte. Isso pode estar correlacionado àquele probleminha de saúde que a criança apresentou, e nessa baixa de imunidade alterou a formação do dente, mas não correlacionado à medicação. Agora, o que é que acontece muito? Geralmente, todas as medicações, não só antibiótico, mas antialérgicos, anti-inflamatórios, remédios para dor, né? São medicações que possuem açúcar na composição para ficar mais fácil da criança tomar. Toma, é verdade. E existem aquelas mães que dão a medicação e não realizam a escovação. Então, digamos que você está dando um docinho para a criança e não está fazendo a escovação. Então, pode haver, sim, o desenvolvimento de cárie naquelas crianças que às vezes fazem um tratamento mais longo e não está realizando a escovação por conta do açúcar que está presente na medicação e não necessariamente por conta do antibiótico, né? Qualquer outra medicação, seja um xarope, seja uma medicação feita em casa, né? Muita gente faz medicação caseira com açúcar. Então, por conta do açúcar, há o desenvolvimento dessas cáries, entendeu? Mas não devido ao antibiótico. O antibiótico é mito. Falando sobre cárie ainda, né? Vamos falar um pouquinho sobre a pasta. Porque a gente sabe que a pasta previne, pelo menos eu entendo assim, né? Não sei. Mas assim, como é que é o uso dela? Quando a gente tá só naquela pontinha de dentinho nascendo, já vou usar com flúor, não vou, como é que é esse procedimento do uso das pastas? Veja só, Williane, a pasta, realmente, ainda hoje, a gente pega muita mãe com dúvida em relação à questão da pasta, né? O creme dental, ele, a partir do nascimento do primeiro dentinho de leite, quando tá só aquela pontinha, nós já devemos utilizar o creme dental com flúor, certo? E aí algumas mães questionam, mas doutor, o bebê ainda não sabe cuspir, o flúor pode ser tóxico, vai engolir e tal. Veja, se vocês observarem o garrafão de água da gente de casa, você vai ver a presença de flúor lá. Então, o flúor é tóxico se ele for usado em excesso, tá? E o flúor que tem no creme dental, ele usado na quantidade correta, ele não vai tornar-se tóxico para a criança, tá? Então, um acidente, uma criança às vezes pegou um tubinho de pasta, ingeriu uma quantidade muito alta, sim, pode haver intoxicação, a criança deve ser levada ao hospital, provavelmente vai ter que ser feita uma lavagem. É a mesma coisa de uma medicação que você deixar lá à vista da criança, tá? Mas, se for usado na quantidade correta, não vai ter nenhum problema para a saúde da criança e vai ofertar a questão que você falou, justamente, da proteção, tá? O flúor, qual é a função do flúor? Ele neutraliza os açúcares da alimentação. Então, veja a importância dele. Quando a gente usa pasta sem flúor, a gente está higienizando, está removendo a placa, mas não está protegendo. Então, tem que ser utilizada a pasta com flúor e na concentração correta. Hoje a gente orienta que as mães procurem na caixinha da pasta, você vai olhar lá, vai ter lá justamente o que possui na pasta, né? E vai ter lá fluoreto de sódio, geralmente, ou contém flúor. E a concentração, ela deve ser a partir de 1000 ppm, que é 1000 partes por milhão. Então, você vai lá na caixinha e olha, geralmente os cremes dentais vendidos no Brasil, eles apresentam uma concentração de 1100 ppm. Então, olhou lá, 1100, pode comprar, vai estar protegendo a boquinha do bebê. Aqueles cremes dentais que
que tem uma concentração inferior, 500, 700 ppm, eles não vão proteger. Então, é a mesma coisa de não ter flúor, tá? Então, usou com flúor, e aí essa pastinha com flúor, ela deve ser utilizada aí do nascimento do primeiro dentinho, até, digamos, ali mais ou menos a troca de toda a dentição de leite, né? A partir daí, a gente pode começar a introduzir o creme dental tradicional, que os adultos utilizam, né? Qual a diferença do creme dental tradicional para o creme dental de infantil, criança, né? O infantil? É só a questão do frescor, né? Então, os cremes dentais de adultos, geralmente eles possuem o caliptol, o xilitol, que vai ter aquela ardência, aquela refrescância para o hálito, né? Então, algumas crianças não gostam, apresentam um pouco de resistência porque o creme dental pode arder. Nessas crianças não insistam, porque você vai desestimular a escovação. Usa o creme dental de criança, que ele vai proteger da mesma forma, tá? E o creme dental de adulto deixa realmente para usar quando a criança já estiver ali na pré-adolescência, por volta dos 10, 12 anos, que aí vai introduzindo e a criança vai se adaptando, né? Aí tem uma que pergunta assim, tem criança pequenininha que quer usar o de adulto, que gosta. Eu digo, não tem problema. Só porque botar a quantidade menor também. Isso, né? Exatamente. Essa questão da quantidade é muito importante, né? Para os bebezinhos, a gente orienta realmente ali até os 2 anos que só mele a pontinha da escova. É isso aí, eu lembro. Pronto. Doutora, vai proteger? Vai, porque o que vai remover a placa é a escovação, é o ato de escovar. Aquela pequena quantidade de pasta que a gente usa ali é só realmente na proteção. A partir dos 3, que a criança já consegue cuspir um pouquinho, já pode botar um grãozinho do tamanho de um grão de arroz, bem pequenininho também. E a partir dos 6, que aí já tem realmente uma capacidade melhor de cuspir, isso, aí é o grãozinho de ervilha que corresponde à metade da escovinha do dentinho, a escovinha de criança, né? Da criança até os 6 anos. A escova é de acordo com a idade, tá? Então, vai ter as orientações de acordo com a idade. Porém, o creme dental, a orientação é essa, creme dental com flúor. Doutora Marília, em relação aos enxaguantes bucais, quando é que a criança ela pode usar? A partir de qual idade? O enxaguante bucal, a gente tem que ter um pouco de cuidado, Eliane. Como ele é muito líquido, né? Então, assim, a facilidade da deglutição dele é muito alta, né? Da criança engolir. Então, geralmente, a gente não orienta que aquela criança utilize antes dos 6 anos. Tem mãe que diz, não, mas cospe direitinho, tudo bem, mas o próprio fabricante, ele orienta que seja utilizado a partir dos 6 anos, né? Justamente por conter flúor, né? E como eu já relatei aqui, o flúor é de suma importância para a proteção dos dentes, mas não deve estar sendo engolido em excesso, né? Então, utilizar geralmente a partir dos 6 anos. Porém, ele não é, digamos assim, essencial na higienização, como a escova, o creme dental e o fio dental, por exemplo. O enxaguante, ele pode ser dispensado. Quando é que a gente gosta de indicar enxaguante bucal para a criança? Geralmente, crianças que possuem infecções de garganta com muita frequência, que são aquelas crianças que vão possuir as amígdalas maiores, né, com acúmulo de alimento, e aí a gente passa o gargarejo para aquelas crianças maiores, ou crianças que têm uma atividade de cárie muito alta. Então, são aquelas crianças, por exemplo, que vão ao consultório, faz o tratamento, com menos de 6 meses, que é a revisão, já volta com algum problema no dente. Então, aquela criança já mostra que ela tem o desenvolvimento, a gente chama de microbiota, que é justamente os micro-organismos que estão presentes ali na boca da criança. Já mostra que tem uma microbiota muito propícia para cárie, né? Então, são crianças que necessitam de um cuidado a mais. Nesses casos, a gente orienta o uso do enxaguante, mas só realmente para essas crianças em especial, em específico, né? Não é algo que deve ser utilizado com frequência, não. Eu perguntei porque o meu descobriu esses dias, viu? Porque a gente usa, né? Sim. Aí ele disse, mãe, o que é isso? Eu digo, é para adulto. Aí eu expliquei que era enxaguante bucal, tal, tal, tal. Aí ele foi na farmácia comigo. Aí ele viu um infantil. Sim. Aí quando eu peguei, eu nem... Porque o bicho é sabido, viu? Aí quando eu peguei, ele disse, ô mãe, esse é de criança, olha aqui. É porque tem os bonequinhos, sim, né? Tudo diferente. Sim. É igual, mas é de criança. Eu vou levar isso pra mim. Aí levou.
Só que realmente eu tenho, assim, eu fico com cuidado, mas ele Sim, agora sim. viciou em usar, viu? Todo dia, uma vez pelo menos ele Ele usa. quer. Pronto, o que a gente orienta também é que quando faça a utilização, use com cautela. Não deve ser utilizado após todas as escovações e Uhum, também não deve substituir a escovação. sim. Tem criança que às vezes substitui a escovação, acha que o fato de botar um enxaguante e bochechar e cuspir, né, não vai afetar, não vai ter cárie, né? Mas não está sendo feita a higienização. A gente precisa da escovação mecânica, né, da mãozinha trabalhando ali, para que remova a placa do dente. Então, não vai substituir, né? E por que a gente pede para usar com cautela? Porque o enxaguante bucal, ele é um antibactericida. E na nossa boca, justamente Isso. nessa microbiota que eu falei agora há pouco, possuem bactérias boas e bactérias ruins. Essas bactérias boas, né? A gente fica meio assim, bactéria boa, né? Mas existem também as bactérias boas que estão ali para nos proteger de infecções de vírus, de infecções de fungo. Então, assim, quando a gente usa muito enxaguante bucal, a gente deixa a boca Perna. desprotegida, tá? Então, pode utilizar, mas realmente com cautela, após uma escovação, pode ser a da noite, que geralmente é a que a gente pede para ter mais cuidado, mas não usar sempre após todas as escovações e também não substituir a escovação. Essa dúvida eu queria saber mesmo, porque ele me pegou nesse dia da farmácia. Ele disse, essa é de criança. Eu digo, tá bom, vamos levar. Ainda disse, mas a idade? Ele disse, não, mãe, mas eu já tenho 5, daqui a pouco eu vou fazer 6. Tem nada não. Ah, sim, e o fio dental? Pronto, o fio dental, aí sim, ele deve ser utilizado assim como a escova e o creme dental, tem que ser frequentemente, tá? As mães questionam que é um pouco difícil de passar fio dental em criança, né? Justamente pela boquinha ser pequenininha, ali não ter tanto E os dentinhos acesso, também, né? Bem apertadinho. isso. E aí tem essa dificuldade de passar, mas não pode deixar de passar pelo menos uma vez ao dia, tá? Tem que ser todos os dias. O ideal é que seja sempre após As refeições. as refeições, né? Antes da escovação, passa primeiro o fio, porque às vezes sai algum alimento e vai ficar ali no dente, então passa primeiro o fio, depois escova. A gente tem um alto índice de cárie em crianças que está presente entre os dentinhos. Por quê? É um espaço pequenininho que a escova não consegue entrar, e aí a cárie ela começa a desenvolver de dentro Pra para fora. Quando a criança chega para a gente que a cárie já está o buraquinho ali, muitas vezes por dentro já está uma cavidade muito avançada. Então, nesses casos, muitas vezes não é só uma restauração que a gente vai fazer, às vezes tem que fazer um procedimento mais invasivo, a criança começa a sentir dor, entendeu? Então, o hábito do fio dental, ele deve ser introduzido desde pequenininho. Existem fio dental no mercado que são Pra adaptados criança. para a criança, né? Tem o fio dental de haste, que ele vai possuir uma hastezinha lá de plástico, quando a criança consegue segurar bem e passar mais prático o fio dental. Então, é mais prático para a mãe e E para a pra criança. criança. Mas e a idade? A idade, logo quando começar a ter ponto de contato entre os dentes, que é justamente ali por volta dos 2 anos e meio, onde vai começar a nascer os últimos molares, e aí começa a ter ponto de contato nesses dentinhos de trás. Geralmente os dentinhos da frente, eles são mais separadinhos. Aí não necessita tanto do uso do fio dental, mas os de trás sim, os molares lá quando nascerem bem juntinhos, tem que passar o fio dental. Então, quando a mãe perceber que tem algum dente muito juntinho do outro, aí é bom começar a introduzir o fio dental. Doutora, e essas crianças, né, que chupa chupeta, que chupa dedo, que a gente sabe que tem criancinha que já nasce com esse hábito mesmo de chupar o dedo. As crianças que passam da fase também da amamentação, é aquela amamentação prolongada. Então, assim, qual a dica que a senhora nos dá em relação para que lá na frente não precise usar aparelhos, outras coisas que possam vir também a acontecer de má formação, né, do Sim, crescimento sim. dos dentes? Em relação à amamentação, a gente não se preocupa tanto, porque é um hábito, nutritivo, digamos assim. Realmente tem crianças que passam do tempo, né, que às vezes acabam mamando mais tempo do que deveria, né. Isso aí pode realmente atrapalhar a questão de alimentação, é uma criança que vai estar muito ligada a ao leite materno, né, então não desenvolve uma boa alimentação. Já os hábitos, a gente chama de hábitos deletérios, que são hábitos nocivos,
como o dedo, a chupeta, né, a mamadeira, são bicos artificiais, eles causam realmente uma má formação da arcada dentária. A gente, Williane, o ser humano, ele realmente foi criado assim, Deus nos criou perfeitamente. Então, nós quando estamos na barriga da mãe, quando nós somos feto, o nosso queixinho, ele sempre está mais retraído para facilitar um parto normal, né? E aí, o que vai justamente acontecer no desenvolvimento, né, dos primeiros meses ali de vida da criança é justamente na amamentação, no peito, para que aquele queixinho se desenvolva. Já a chupeta, a mamadeira, o dedo, são hábitos nocivos, são hábitos que vão causar uma má formação. A maior delas, né, mais conhecida, é a arcada dentária aberta, né, a gente chama de mordida aberta. Então, a criança não encosta os dentinhos superiores no inferior, fica aquele buraquinho ali na frente. É muito causado por chupeta e por dedo, né? E aí, esses hábitos, eles devem ser removidos pelo menos ali até os 3, encostando 4 anos, né? Porque o organismo, ele ainda vai ter ali o poder de reverter aquilo que foi ocasionado. Muitas vezes ainda fica alguma sequela e futuramente tem que usar aparelho, principalmente aquelas crianças que já possuem uma predisposição para ter uma má formação, ou Certo. seja, pai e mãe Que já tem uma tem. má formação, então a criança herdou. Então, nessas crianças, muitas vezes, mesmo removendo o hábito antes do tempo, ainda fica alguma sequela. Passou desse tempo, é muito difícil o organismo reverter. Geralmente, só através de utilizações de aparelhos, né? A gente chama de aparelhos ortopédicos, que são aparelhinhos que são utilizados antes da troca da dentição, utilizar a criança ainda pequena, então, mesmo com dentinho de leite, mas que vão reposicionar o osso, não é dente, é o osso, porque reposicionando o osso, esses dentinhos Já vai também vão nascer. ser reposicionados, né? E tem que ser feito em fase de crescimento, então quando a criança ainda está se desenvolvendo. Então o ideal é assim, a partir até 3, 4 anos fazer a remoção do hábito, e aí a partir disso, se ficou alguma sequela, fazer o tratamento com aparelho, mas muitas vezes o organismo reverte. Essa remoção, ela não deve ser feita drasticamente. Então, a gente nunca orienta, por exemplo, que a mãe, a partir do momento que chegou em casa, não vai mais para a chupeta, porque isso mexe muito com o psicológico da Da criança. criança. Nós temos casos no consultório que muitas vezes a gente precisa encaminhar para o psicólogo, né? Para que o psicólogo trabalhe com a criança, para que seja feita a remoção do hábito. Porque muitas vezes a criança está muito ligada à chupeta. Então, é a mesma coisa de um adulto que fuma, né? Um adulto que tem um hábito ali de bebida alcoólica, é um vício, né? Então, ninguém vai remover do dia para a noite. Ele precisa passar por um tratamento para que seja removido. Da mesma forma é a criança. A gente nunca deve chegar e remover drasticamente. Não, a partir de hoje não se chupa mais chupeta, a partir de hoje não se chupa mais dedo. Tem gente que coloca remédio em dedo, em chupeta, isso não é indicado, pessoal, não façam isso. O meu mesmo jogou, né? Ele ficava mordendo. Eu disse, olha, se você continuar mordendo, mamãe tá entendendo que você não gosta. Então vamos jogar fora. Jogou até hoje, graças a Pronto, Deus. foi um acordo, né, feito entre você e ele e que deu certo, né? Nesses acordos, muitas vezes a criança volta atrás, mas a gente deve segurar. Pronto, É, foi feito o acordo, a criança não quer mais o uso da chupeta, mas aí à noite ela pediu, e aí eu dou novamente? Não. Aí você vai relembrar para o ela que foi um acordo. acordo, que ela não quis mais a chupeta, que ela trocou a chupeta por um outro objeto, que acontece muito. É, porque é isso que eu ia dizer. Acaba que eles é um acalento, né? Isso, Por isso que quando exatamente. a gente tira de uma vez, pode causar o trauma que você falou e Isso. precisar realmente de tratamento psicológico. Psicológico. Existe a substituição de hábitos também. Então, por exemplo, aquela criança que chupava chupeta e foi removido do dia para a noite, a criança começa a desenvolver o hábito de roer a unha, de comer a roupa, de comer os objetos, os brinquedos, de roer o lápis da escola, comer borracha. Então, acontece muito isso, a substituição de hábito, né? Por conta da ansiedade, a criança parou a chupeta, mas ela vai procurar outra forma de acalentar. E aí acontece essa substituição. Vira o tanto de informação que estamos tendo hoje aqui. É uma aula, minha gente. E a doutora, ele não tem nem o que falar, porque ela realmente é uma especialista.
E vocês aí de casa, sei que estão aprendendo muito, né? Porque eu mesmo, toda vez que eu digo a ela, toda vez que eu converso com ela, eu aprendo. E o bom é isso, né, É doutora? verdade. Eu gosto muito, assim, pronto, eu acho que foi uma das causas que eu escolhi a área da odontopediatria, né? Porque a gente consegue passar muita informação para os pais de importância para que a gente possa prevenir os problemas bucais. Hoje nós temos muitos adultos ainda que possuem ausências dentárias, que perderam seus dentes cedo, que possuem a grande quantidade de restaurações, porque foram crianças que não tiveram Ai, essas orientação. orientações, né? Então, hoje, graças a Deus, nós temos uma gama de profissionais no mercado que são especialistas para trabalhar com criança em todas as áreas, né? Eu não diria nem só com dentista, graças a Deus, todas as áreas hoje já possuem Sim, suas especialistas para especializações. crianças, né? E é muito bom. Essa área da gente é boa por isso, porque a gente consegue passar muita informação para os pais. Vejam só, pessoal, o quanto de informação importante tivemos hoje aqui nesse podcast, viu, Marília? É um prazer, foi um prazer estar aqui com você. Infelizmente, o nosso tempo, né, já está acabando, mas eu queria dizer a você que eu sempre aprendo muito com você. Sempre quando eu vou lá no consultório, e hoje aqui eu devo dizer a você que realmente eu aprendi muito, não só eu, como as pessoas que estão em casa. Então, só tenho lhe a agradecer por todo esse conteúdo, né, engrandecedor para todos nós, e que você saiba que o nosso espaço está de portas abertas para quando você quiser trazer mais conteúdo para o pessoal que está em casa. Eu quem agradeço, né, o espaço de poder estar aqui, de poder dividir, né, um pouquinho da minha experiência com você, com as pessoas que estão em casa nos assistindo, que seja realmente sempre importante que as pessoas procurem sempre informações corretas, né? E estarei também sempre disponível que precisar, se as mães sentir alguma necessidade, né, alguma dúvida, alguma coisa, também estou sempre disponível para esclarecer. Aí eu queria também que você deixasse para o pessoal a sua rede social, seu contato, para que as pessoas também possam, né, lhe encontrar aqui em Caruaru, né? Mas com esse nome diferente todo mundo vai achar. Vai lá no Google e acha, mas, por favor, deixe para o pessoal que está em casa. Obrigada. Eu tenho um perfil profissional, né, que é doutora Marília, underline odontopediatra, no Instagram. Lá eu costumo postar, né, geralmente alguns temas importantes, onde as pessoas também vão poder encontrar, às vezes tem alguma dúvida, então eu sempre gosto de postar lá, para que as mães fiquem sempre antenadas e sabem tudo direitinho, né? E E o que meu, vão ter bons conteúdos, né? o meu consultório, ele fica localizado aqui em Caruaru, no Empresarial Cardoso Santiago, bem próximo ao Colégio Diocesano, né? Também lá no Instagram vocês vão encontrar todas as informações, tem o link do WhatsApp, onde vão conseguir ter acesso ao nosso WhatsApp para marcação de consultas. Pronto. Quer deixar o contato ou eles lá já vão lá direto no WhatsApp? O DDD é 81997277544, né? A gente sempre pede para as pessoas marcarem pelo WhatsApp, porque lá a gente consegue passar todas as informações direitinho para as mães. É isso aí, pessoal. Estamos ficando por aqui e espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá.